Prezados diáconos, caríssimos irmãos e irmãs, este é o dia que o Senhor fez para nós, alegremo-nos e nele exultemos. Sim, amados irmãos e irmãs, hoje é um dia de profunda alegria para todos nós cristãos, dia também de verdadeira ação de graças, pois externamos a Deus toda a gratidão do nosso coração, pela vida nova de Jesus e pela nossa participação em sua ressurreição, em sua vitória sobre a morte e o pecado. Em Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos mais que vencedores, porque a graça de Deus abraçou a todos nós, abraçou a nossa humanidade ferida pelo pecado e nos resgatou daquela realidade chamada morte, que poderia ser para sempre a nossa condenação. Em Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, nós vivemos, nos movemos, somos e existimos hoje e para sempre. A palavra que nós escutamos hoje, amados irmãos e irmãs, ilumina esta solenidade que ora celebramos. E então, neste relato do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, ainda de madrugada, nós encontramos Maria Madalena, que vai ao encontro do túmulo, que vai ao encontro do corpo de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, quando morre a esperança no coração humano, mesmo que vivo fisiologicamente, a pessoa se encontra morta por dentro, destruída, sem perspectivas, sem horizonte. Assim caminhava Maria Madalena para o túmulo de Jesus, sem esperança e completamente morta por dentro. Quando chega ao túmulo, ela o vê aberto e então vai ao encontro dos discípulos levando esta notícia. Não é uma notícia de vida, não é uma notícia de ressurreição, mas uma notícia de profunda tristeza e desolação. O corpo do meu Senhor não se encontra no túmulo. O que havia acontecido, meus irmãos e minhas irmãs? Certamente foi a pergunta e o questionamento que esteve presente em sua mente e o seu coração enquanto retornava para os discípulos. Pedro e João, aquele discípulo que Jesus amava, se põe a correr ao encontro do túmulo para ver o que havia acontecido. Meus irmãos e minhas irmãs, Pedro entra primeiro e faz uma constatação: o corpo do Senhor não foi roubado, porque nenhum ladrão tem o cuidado de deixar as coisas arrumadas depois de furtar. Tudo estava arrumado, os lençóis dobrados. Havia ali algo que falava de outra coisa e não de um roubo. Mas quem faz a segunda constatação, e esta a mais importante, foi o discípulo que Jesus amava. Ele entrou, viu e acreditou. Meus irmãos e minhas irmãs, o que fez aquele discípulo acreditar que Jesus estava vivo
e que Jesus havia ressuscitado. Foi o amor, porque é o amor que leva o coração humano ao conhecimento de toda a verdade. Nós sabemos disto por experiência prática. O nosso coração, quando está envolvido pelo amor, ele nos faz compreender a verdade das pessoas, como nos faz compreender também a verdade de todos os fatos. Porque amava, e porque amava profundamente ao Senhor, ele viu e acreditou. Esta palavra do Evangelho, meus irmãos e minhas irmãs, é a palavra central, nós podemos dizer, da festa que hoje nós celebramos, como é a palavra central da nossa fé. Jesus ressuscitou. Ele é o vivente e Ele está no meio de nós. Meus irmãos e minhas irmãs, ainda há pouco eu refletia com vocês sobre o coração que se encontra morto, marcado pela desesperança. Ora, acreditar que Cristo vive, que Ele ressuscitou e que Ele está no meio de nós, devolve ao coração humano toda a esperança. Devolve ao coração humano toda a alegria e toda a possibilidade de felicidade. Meditando este texto, eu ficava pensando, amados irmãos e irmãs, no sorriso que brotou dos lábios do discípulo amado, da alegria que saltava, não apenas do seu coração, mas também dos seus olhos, por perceber que aquele lugar não era mais o lugar da morte, mas era o lugar onde poderia ver sinais de vida, sinais de ressurreição. Meus irmãos e minhas irmãs, esta alegria que saltou aos olhos do discípulo amado, ela hoje precisa também saltar aos nossos olhos e aos nossos corações. Nós precisamos vibrar com esta verdade. Cristo vive e Ele está no meio de nós. Jesus passou da morte para a vida e nós somos convidados a passar do egoísmo para a caridade. Nós somos convidados a passar da desesperança para a esperança. Nós somos convidados a passar da infelicidade para a felicidade. Nós somos convidados a passar da tristeza para a alegria. Meus irmãos e minhas irmãs, quem acredita em Cristo ressuscitado, precisa carregar também na sua vida sinais de vida nova. E, portanto, hoje, celebrando a Páscoa da ressurreição do Senhor, a nossa vida precisa sinalizar para o mundo esta verdade que nós cremos, que dá sentido e que dá fundamentação à nossa fé. A ressurreição de Jesus, meus irmãos e minhas irmãs, não é algo distante da nossa vida. Não é algo que nós podemos apenas olhar de fora, mas a ressurreição de Jesus é algo que nós estamos tão envolvidos que nós nos encontramos dentro deste mistério. A segunda leitura que nós escutamos hoje, da carta de São Paulo aos Colossenses, ele nos fala sobre esta realidade. Jesus ressuscitado, ele carregou consigo para junto do Pai, não apenas a sua divindade,
mas ele carregou consigo a nossa humanidade, esta carne que o Verbo assumiu no mistério da encarnação. Portanto, irmãos e irmãs, o lugar que foi reservado pelo Pai, para quem não sabe, um lugar de honra à sua direita, onde Jesus está, é lá, neste lugar de honra, que nós também estamos. Porque Cristo ressuscitado, sentado à direita do Pai, Ele nos levou para junto de Deus. Onde estão as nossas vidas, meus irmãos e minhas irmãs? Nos disse também o apóstolo Paulo, as nossas vidas estão escondidas em Deus, porque pelo batismo nós participamos da vida de Jesus em sua totalidade, da sua morte e também da sua ressurreição. Por isso, nós podemos afirmar que as nossas vidas estão escondidas em Deus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, compreender este fato e esta verdade do lugar onde estão as nossas vidas implica, da nossa parte, também como dizia Paulo, buscar as coisas do alto. Quer dizer, tirar o véu da nossa vida espiritual para que nós possamos viver plenamente a realidade que envolve toda a nossa vida e toda a nossa história. Mas o que significa buscar as coisas do alto, irmãos e irmãs? Significa, porventura, abandonar as coisas da terra? Significa, porventura, viver dentro de uma bolha ou de uma redoma? Não. Significa não nos acostumarmos com a mentalidade deste mundo, que distorce a nossa vida, que corrompe a nossa história e que tantas vezes rompe a nossa comunhão com Deus. Buscar as coisas do alto significa viver esta vida para a qual nós fomos predestinados pelo amor de Deus, que é viver a vida para o céu. Portanto, façamos da terra um céu, pelo amor, pela caridade, pelas atitudes de vida nova que devem nos acompanhar, porque nós já ressuscitamos com Cristo e as nossas vidas estão escondidas em Deus. Meus irmãos e minhas irmãs, este também é o dia em que passamos das trevas para a luz, porque Jesus é a nossa luz. E este círio que agora nos ilumina, evoca a luz do ressuscitado para os nossos corações. Esta luz nós a recebemos no dia do nosso batismo, e ela se encontra acesa dentro de cada um de nós. Portanto, façamos brilhar a luz de Cristo que está em nossos corações, e que este mundo tão envolto, tão marcado por trevas, possa perceber o resplandecer desta luz que brilha dentro de nós. O Senhor ressuscitou verdadeiramente, aleluia, aleluia. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.